Como ter clareza mental. Nesse vídeo eu quero te apresentar 3 técnicas que eu também utilizo e que me ajudam a ter uma mente mais limpa, e consequentemente conseguir desenvolver melhor os meus projetos e aquilo que eu penso fazer. Eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa, assim, com um pensamento muito acelerado. Então, eu acabo tendo ideias demais, pensando em coisas demais para fazer e fica aquele turbilhão de coisas dentro de mim. E se eu deixar, eu começo a abraçar um monte de coisas ao mesmo tempo, aqueles pensamentos ali agitados, conturbados e que acabam me deixando assim numa sensação de esgotamento e de estagnação. Por quê? O esgotamento é porque a mente trabalhou demais, né, ela ficou muito ativa. E a estagnação é porque são, às vezes, tantos caminhos distintos, tantas ideias diferentes, tantas coisas que parecem ser boas e que talvez até sejam mesmo, mas que não são todas elas para serem seguidas, ou talvez não por agora, né, há um tempo certo para cada coisa. Então, eu entendi que eu precisava buscar métodos, buscar meios que me dessem maior clareza na mente, a organização do meu raciocínio. Então, isso influi diretamente na minha empresa, naquilo que eu faço, nas atividades que eu tenho que realizar, porque essa clareza me demonstra os projetos melhores que eu tenho que seguir ou não. Na vida pessoal, não é diferente. Os projetos que eu tenho na minha vida pessoal, as reformas, tudo aquilo que eu preciso fazer, então, ter esta clareza nos ajuda a ter método, nos ajuda então a entender o que a gente precisa fazer. Nesse mundo agitado que a gente está, cheio de informações, cheio de ali notificações a todo momento, a mente da gente acaba ficando agitada demais, né? Eu li em um livro por esses dias dizendo o seguinte, que praticamente hoje uma criança com menos de 10 anos de idade já vai ter recebido ao longo da sua vida um volume de informação e de notificações de coisas chegando até ela, de estímulos visuais, auditivos, igual, por exemplo, a uma pessoa de 50, 60 anos, que viveu, por exemplo, ali até os anos 80, até os anos 70. Então, é uma coisa louca, né? Fantástica, é incrível o avanço tecnológico, mas até que ponto, né, nós seres humanos conseguimos administrar essa quantidade de estímulos e de informações? Para muitos de nós isso tem custado um cansaço físico, um burnout, um cansaço mental e por vezes a falta de clareza, né? O ficar ali um emaranhado de coisas. Então, eu vou apresentar aqui, fiz até um resuminho breve para eu não me perder, nas 3 técnicas que eu mais gosto de utilizar. Conheço algumas outras, busco algumas outras, mas essas 3 aqui eu considero particularmente as mais interessantes. A primeira delas é a que eu mais gosto, que é a de páginas matinais. Eu encontrei isso no livro O Caminho do Artista, da Julia Cameron, e é um livro muito legal, um livro bem bacana, mas essa técnica exclusivamente, ela pede ali para você escrever todos os dias, pelo menos umas 3 páginas, assim, sem regras, sem pensar muito, você simplesmente escreve aquilo que você está pensando, aquilo que está passando pela sua cabeça naquele momento, os pensamentos que você teve. Por vezes, talvez você nem tenha tantos pensamentos, né? Você escreve lá, ah, não estou sabendo, nem sei o que eu escrevo, não estou pensando em nada, mas qual que é a ideia disso daqui? Quando você tira isso da sua cabeça, tira esse monte de pensamentos da sua cabeça e coloca no papel, por incrível que pareça, e você pratica ali, olha, a visualização dessas ideias, você começa a conseguir organizar melhor isso. Você começa a conectar ideias que antes pareciam desconexas, a trazer ligações em coisas que antes pareciam não ter ligações. Então, escrever as páginas matinais é uma maneira de esvaziar a sua mente, esvaziar a sua cabeça daquele turbilhão de pensamentos, colocar no papel e ali no papel é mais fácil, é mais simples de você depois ligar as ideias que são necessárias. Então, é uma atividade, é um exercício muito bom e muito interessante. Tente fazer. Algumas pessoas convertem essas páginas matinais em páginas noturnas, né?
ali nas páginas noturnas você vai escrever, por exemplo, aquilo que te afligiu ao longo do dia, as coisas que você queria ter feito e não conseguiu fazer. Então, são ideias interessantes que você coloca ali dentro. Para quem também tem e gosta de viver uma vida espiritual, buscar isso, quantos são, né, os santos da igreja que nos indicam ao fim do dia, escrever o seu exame de consciência, escrever as coisas que você não fez bem, as coisas que você errou, os caminhos errados que você seguiu e o seu compromisso de no dia seguinte fazer diferente. Eu acredito muito que a clareza mental passa por técnicas que envolvam as emoções, envolvam os pensamentos, mas também envolve, né, a espiritualidade do ser humano, e eu considero isso bastante importante. A segunda técnica que eu utilizo é a de escrever uma newsletter, que é basicamente escrever ali um texto compartilhável. Eu uso o Substack. Se você não conhece, não me segue ainda, eu vou deixar aqui abaixo também o link do meu Substack para você me seguir lá. E semanalmente eu tento escrever algumas newsletters, algumas cartas, né? Vamos falar no português aqui. Algumas cartas que nos ajudam então a nos comunicar e eu também a expor aquilo que estou pensando. Talvez você é a pessoa que pense assim, olha, eu não gosto muito de compartilhar aquilo que eu estou pensando, compartilhar as minhas ideias, assim não. Ok, escreva um e-mail para você mesmo. Então, vamos lá, abre sua caixinha de e-mails aí, escreva um e-mail e envie para você mesmo. Então, eu costumo de vez em quando fazer isso quando é algo mais particular. Isso é uma espécie de journaling, né? De um diário que você também está construindo. E esse diário acaba sendo virtual, que talvez fica mais fácil de você armazenar. Então, se você não quer compartilhar com as pessoas aquilo que você está pensando, você pode escrever um e-mail para si mesmo e depois ali buscar ler. E o mais interessante é o seguinte, é não julgar esta ideia ali logo de cara, porque quando você julga de cara, todas as ideias vão parecer ruins. Mas quando passa um tempo, você começa a perceber, olha, aqui tem algo interessante, aqui tem algo que eu posso tirar bons frutos daqui. A terceira técnica que eu utilizo é a técnica do segundo cérebro. Eu já ouvi duas pessoas falarem sobre o segundo cérebro, que é o Elton Luiz e é o Henri Armelin. E quando eu vi eles falando sobre o segundo cérebro, eu tentei também começar a construir isso. Então, eu passei a usar isso. O que, que seria esse segundo cérebro? Basicamente, você vai escolher um aplicativo. Tem vários possíveis, o Notion talvez seja um dos mais famosos, eu gosto bastante do Notion, passei a utilizar por indicação deles também. E aí, ao utilizar ali esse aplicativo, você começa a colocar ali dentro os seus controles diários, basicamente, de leituras que você quer fazer e ainda não fez, exercícios que você quer realizar, coisas que você quer aprender, pessoas que você quer ouvir, ver palestras, ver tudo mais. Então, é uma organização da sua vida. Você tira de dentro da sua cachola aquilo que está sobrecarregando a sua mente e transpõe isso para algo que fique fácil depois de você consultar, de você atualizar e de construir um banco de dados da sua vida. Então, é também uma ideia bastante interessante. Então, páginas matinais, escrever uma newsletter ou um e-mail para si mesmo, ou melhor dizendo, o segundo cérebro. Então, todas essas técnicas nos ajudam a desenvolver clareza e ter uma mente aberta para buscar conectar as ideias da melhor maneira possível. São pontos que eu faço, coisas que eu sigo. Espero que seja útil para você também. Um grande abraço e até a próxima!